Maravilha, minha gente, agora em Riacho de Santana são 11 horas e 13 minutinhos. Bom demais ter você conosco através da 87,9 Rádio Cidade FM. Maravilha, hein? Você hoje conosco aí acompanhando o nosso programa. Você que está em casa trabalhando, você está de folga, está de férias. Muito obrigado. Você que nos ouve através do aplicativo, assim como o meu amigo Ricardo, meu xará, lá de Botuporã, Mário Tanajura, está todo mundo aí ligadinho conosco. Pessoal, como eu havia anunciado, hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da rádio o meu amigo Gilmar Cruz, o conhecido Jacaré, vereador e presidente da Câmara de Vereadores aqui de Riacho de Santana. Nós vamos bater um papo e vai falar da trajetória de vida dele, quando começou essa questão da vida pública e até chegar à presidência da Câmara. Vamos falar também sobre os trabalhos que a Câmara realiza e também, gente, para ele esclarecer para a gente um pouco das funções do vereador, que muita gente não sabe as funções do vereador, inclusive pessoas, né, que têm talvez a vontade de se candidatar ou já estão aí se manifestando o desejo de se candidatar, não sabem às vezes qual a função do vereador. Então nós vamos falar um pouquinho também sobre isso hoje aqui no programa. Então, meu amigo Gilmar Cruz, Jacaré, muito bom dia, é um prazer imenso receber meu amigo aqui no programa hoje. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Bom dia. Bom dia, Ricardo Guimarães. Bom dia a todo o povo riachense. Eu gostaria, Ricardo, de agradecer esse espaço que ora nos concede para estarmos aqui falando um pouco do nosso trabalho legislativo. Agradecer primeiramente a Deus por nos dar a oportunidade, nos dar a vida, nos dar a saúde de estarmos aqui nesse momento. Maravilha. Ô, Jacaré, eu vou chamar de Jacaré porque o nome de todo mundo, né? Como é que pegou esse apelido? Para começar a conversa nossa aqui, de onde é que veio esse apelido de Jacaré, rapaz? Tranquilo, Ricardo, sem problema. Na maioria das vezes eu costumo dizer sempre para as pessoas, quando chega para pedir informação a respeito do vereador Jacaré, aí eu falo sempre, vocês não procuram por Gilmar não, procuram por Jacaré, porque as pessoas sabem quem é Jacaré. Ricardo, aí foi uma brincadeira, quando o rio aí de Riacho, né, o que nasce na Santana, ele naquela época, lá atrás, eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, e a gente brincava muito ali no rio, aquela brincadeira de jacaré, de bater na cabeça. E aí, um belo dia, eu saí, né, bater na minha cabeça jacaré, e aí no momento acabou a brincadeira, já escurecendo, e o rapaz me chamou, um adolescente também na época, me chamou de jacaré, eu não gostei. E aí começou uma confusão. Regular, como diz o povo hoje em dia, né? E aí começou uma confusão. Mas tranquilo, graças a Deus. E também esse apelido acho que não sai mais, não tem jeito. Vai morrer o apelido de Jacaré mesmo. Jacaré a vida toda. Mas, meu amigo, conta pra gente aí, como é que você começou a trajetória política, né? Eu vou tratar de você porque eu acho que a gente tem a mesma idade. Mas quando foi que você começou a sua trajetória política? Ou talvez você seja até mais novo, não sei. Que você começou a sua trajetória política, de onde veio essa ideia de você se tornar um servidor do povo, né? Um político? Como foi que começou tudo isso? Pois é, Ricardo, eu tive a oportunidade, primeiro foi de participar de uma eleição esta do Conselho Tutelar, no ano de 1998, já finalizando o ano, e dali eu comecei, né, como conselheiro tutelar, fui eleito conselheiro tutelar e na oportunidade trabalhei durante um período de aproximadamente de 7 anos e meio como conselheiro tutelar do município e na época de 2006 a meados de 2007 eu recebi um convite do prefeito até então, da época, né, aliás do ex-prefeito, que era título, não era prefeito, que prefeito era Paulo Gondim. Eu recebi um convite para afiliar num partido político. E ali eu filiei no partido político, não tinha muita vocação para envolver com política. Na sua família não tem políticos, tem? Não tem tradição política, né? Na minha família não tem tradição. É o primeiro. É o primeiro, né? Sou o primeiro. E aí eu filiei no partido, no momento da convenção, o prefeito me chamou, sai, candidata, aliás o prefeito, não, o título não era prefeito, sai candidato a vereador. Eu falei, moço, eu não tenho muita vocação nesse meio político. Sim. Aí me candidatei, né, e no ano de 2008 me candidatei. Não tive a sorte, o êxito de ser eleito, mas
graças a Deus, o nosso grupo político, naquele momento, conseguimos fazer a chapa majoritária e trabalhei no governo como diretor de esporte do município, né? Procurei fazer um trabalho à frente do esporte, um trabalho, eu creio que foi um trabalho relevante perante a sociedade, que posteriormente me candidatei a vereador. Graças a Deus eu tive o êxito de ser eleito a primeira vez no ano de 2013, 2012 para vereador, né? E foi um trabalho, Ricardo, esse trabalho foi fundamental à frente do esporte. Trabalhamos junto à Liga Desportiva do município de Riacho Santana, e que, graças a Deus, a gente percebeu, né, a importância do trabalho que nós realizamos ali. E eu creio que toda a sociedade de Riacho de Santana também acompanhou esse trabalho. Então, foi fundamental para que eu pudesse, junto ao esporte de Riacho de Santana, conseguir também o êxito como vereador. Como vocês sabem, acho que a sociedade de Riacho de Santana sabe, naquele momento nós tivemos a oportunidade de implantar a escolinha de futebol Zico 10, né? A gente trouxe aqui para a inauguração o Flamengo Master. Foi um evento e tanto, hein? Isso. Trazer grandes jogadores do Flamengo, né? Que marcaram a história. Com certeza, jogadores da década de 80, né? Tantos jogadores de nome como Adílio, Nunes, enfim. Então, assim, para mim, ali foi um passo importante para que eu pudesse conseguir esse êxito, né, como vereador do município. E também, ali na oportunidade, como diretor de esporte, né, conseguimos, através de emendas parlamentares, principalmente do deputado federal Daniel Almeida, onde nós conseguimos construções de quadras poliesportivas nos bairros, nos povoados do nosso município, a implantação daquele sistema de iluminação no estádio, né, os refletores do estádio. Sabemos que precisa melhorar aquele sistema hoje, precisa, porque quando aconteceu naquela época, mas hoje precisa passar por uma reforma, uma melhoria, né? Então, assim, graças a Deus, foi uma vitória que Deus me concedeu junto ao povo de Riacho Santana. Também tenho que agradecer o povo, porque me oportunizou naquele momento para que eu pudesse me tornar vereador do município de Riacho. Você fez muita coisa, né, à frente da questão esportiva de Riacho Santana como diretor de esporte, e já nessa oportunidade já aprendeu também como é que conseguia as emendas parlamentares, como é que ia em busca de recursos para trazer para o município. E você sempre foi uma pessoa muito ativa, né, Jacaré? Você é uma pessoa muito ativa, você não é daquela pessoa que pega alguma coisa para fazer e deixa para amanhã. O negócio é resolver logo, né? Eu percebo isso em você. Pois é, Ricardo. E assim, a gente, né, como você falou, eu não espero muito as coisas acontecerem, não. Eu vou para cima, né, e tive a oportunidade, enquanto dito prefeito do município, me deu também essa oportunidade, me concedeu essa oportunidade. E eu conheci esse deputado, que eu falo, o deputado federal Daniel Almeida, que é o deputado do PCdoB, e que me deu, né, nessa trajetória política, muita oportunidade para que eu pudesse realizar muitas coisas. E assim, mesmo como diretor e diretor de esporte, me tornando vereador, ele também sempre nos deu essa oportunidade de realizarmos muitas coisas voltadas ao esporte de Riacho de Santana. A gente tem muito que agradecer também a ele, ao deputado, né? E a gente espera que essa contribuição, não só do deputado Daniel Almeida, quanto outros deputados que são votados em nosso município e que tenham um olhar também, que seja em todas as áreas. Eu digo o esporte porque o esporte eu tiro assim como referência. Talvez algumas pessoas até, Ricardo, me cobram, falam assim, moço, precisa de um empenho mais de você. Eu sei que às vezes nós temos as nossas limitações. Então, nem tudo aquilo que a gente sonha, que a gente tem desejo, que a gente tem vontade, a gente consegue. Agora mesmo, eu estou, inclusive, eu já protocolei junto à Sudesb, não foi agora, tem um tempo atrás, uma melhoria na infraestrutura do estádio Jasmão Ferreira Neto. E que precisa realmente passar por uma melhoria. Ali precisa uma construção de uma arquibancada para oferecer melhor comodidade para os torcedores que irão ali, para prestigiar os nossos atletas. Precisa realmente, isso é um caso até de urgência, melhorar a parte de infraestrutura de iluminação, né? A iluminação do estádio realmente precisa passar por uma reforma. Porque hoje é tudo LED, né, Jacaré? Mudou tudo, né? Quando foi construído,
era adequado para aquela época, né? Agora mudou tudo LED, então, né, acaba, de uma certa forma, tendo que fazer essas modificações. Sim, né? sim, com certeza, sem sombra de dúvida, né? Mas a gente espera que Deus possa nos conceder vida, né, vida longa, para que a gente possa lutar por esses projetos que são anseios da comunidade, dos desportistas de Riacho Santana, da população de Riacho Santana, claro, anseios também nossos, né? Nós temos esses anseios para que a gente possa realmente melhorar essa parte do esporte de Riacho Santana. De lá para cá, Jacaré, na eleição de 2012 você foi eleito, de lá para cá você não perdeu mais eleição, sempre ganhou todas. Graças a Deus, já tem, né? 2012, né? 2016, 3 mandatos. 3 mandatos. 3 mandatos. Graças a Deus, Ricardo, né? Sempre. Rapaz, isso é danado. 3 mandatos já, agora presidente da Câmara pelo segunda vez, né? Que você é presidente da Câmara. Isso. Então, graças a Deus, Ricardo, a gente aos poucos, né, foi adquirindo a confiança do nosso povo, né? E a quem a gente tem que agradecer. Às vezes a gente tem determinada situação, Ricardo, que as pessoas às vezes cobram, né, reivindicam, né, coisas, mas a gente sabe que nem tudo está ao alcance da gente. Diante dessa situação, eu fui me credenciando e adquirindo essa confiança da população. Inclusive você também esteve à frente da Secretaria de Obras por um período, né? Eu lembro que nós participamos de uma reunião lá na comunidade parece Muquém de Santaninha, se não me engano, onde você foi lá para consultar, né, uma boa parte do seu eleitorado, das pessoas que te apoiam, né, se você deveria aceitar o convite. Na época, acho que o prefeito Tito te convidou para ser secretário de Obras, e você foi consultar o povo se deveria aceitar ou não, né? Você esteve à frente do trabalho da Secretaria de Obras. Como é que foi essa experiência? Pois é, Ricardo, no ano de 2015, eu recebi um convite do prefeito Tito, né, aliás, 2015 não, 2014, para assumir a Secretaria de Infraestrutura, né? E existiu até dentro do próprio grupo político uma certa desconfiança. Como é que vai colocar Jacaré para ser secretário de Infraestrutura? Não tem uma experiência, mas graças a Deus, Tito me depositou essa confiança, me deu essa credibilidade, e eu assumi a Secretaria de Infraestrutura. Como você falou, antes de assumir a Secretaria de Infraestrutura, eu consultei algumas lideranças políticas naquele momento que me apoiaram. O que achava da ideia? Eu deixar o cargo de vereador e assumir a Secretaria de Infraestrutura do município. E graças a Deus, Ricardo, eu tive o privilégio de ser secretário de Infraestrutura naquele momento, assumi a Secretaria de Infraestrutura no ano de 2015. No ano de 2016 eu me afastei para ser candidato novamente a vereador, e a gente procurou, claro, com toda a equipe da Secretaria de Infraestrutura, a quem eu agradeço todos os funcionários que contribuíram, que deram a parcela de contribuição para que nós pudéssemos realizar um trabalho à altura do nosso município. E graças a Deus, eu percebi o quanto a gente fez pelo nosso município. A exemplo, inclusive na época o prefeito Tito falou: olha, tem um desafio para você, é de asfaltar o centro da cidade. E eu fui além do asfalto, eu comecei a sinalizar. Aquele semáforo nós implantamos com ousadia. Falei com ele: moço, precisamos pelo menos de um semáforo aqui, para que as pessoas tenham a noção, pelo menos a noção, o que significa um semáforo quando chegar nos grandes centros, nas grandes cidades. Então, assim, e tantas outras situações, quando você falou da situação da região da Mata, que ali quando eu fui secretário, Ricardo, existia um corredor, não era praticamente uma estrada. E se viesse um carro ou outro fosse, um tinha que voltar para dar espaço para o outro passar. Sim. Mas assim, juntamos, né, com a comunidade, com os moradores das comunidades ali, e todos abraçaram a causa conosco. E, porém, nós realizamos ali um trabalho que foi realizado na estrada, de enlarguecer a estrada, melhorar o tráfego ali das estradas para que os veículos pudessem trafegar na melhor condição. E também outra região também, a região das Flores, região da Barriguda, toda essa região, foi Muquém de Santaninha, Mata, Várzea da Onça, enfim. Então assim, graças a Deus, a gente procurou fazer um bom trabalho à frente da secretaria. Acredito eu que nós
deixamos ali um legado enquanto secretário de infraestrutura do município, aquele período que nós assumimos, no ano de 2015 até abril de 2016. Tá certo. E agora você, nesse mandato de agora, você conseguiu ser eleito presidente da Câmara. Isso para você foi um grande avanço, né? Porque quem começou, se você analisar a sua trajetória, começou lá atrás, no Conselho Tutelar, depois diretor de esporte, aí veio vereador e agora presidente da Câmara. Como é para você olhar para trás e ver até o patamar onde você chegou hoje? Porque o presidente da Câmara é uma autoridade importante na cidade, né? Primeiro é o prefeito, mas depois tem a Câmara como grande autoridade da cidade. Como é ser presidente da Câmara? Ricardo, eu tive a oportunidade, quando nós ganhamos a eleição agora, em 2020, e no final de 2020 nós sentamos os vereadores eleitos da base, onde tinha vereador que pretendia ser presidente também, né, que pleiteava, e eu também eu estava pretendendo, né, pleiteando também a presidência da Câmara, e assim eu tive a oportunidade de ser eleito como presidente da Câmara no biênio de 2021 a 2022, e assim procurei fazer o melhor à frente da Casa Legislativa do nosso município. E diante desse trabalho, graças a Deus, tive o reconhecimento dos meus colegas, dos vereadores que compõem a Casa Legislativa, e eles entenderam. Eu fui para uma recondução, né, para a reeleição como presidente, e tive o êxito, né, unanimidade dos vereadores que se encontravam ali, dos presentes que estavam na casa. Fui eleito por unanimidade, chapa única, e graças a Deus, eu sempre procurei fazer um trabalho harmonioso entre todos, independente de quem quer que seja. Porque você como gestor não pode olhar se é do grupo, se não é, né? Todo mundo tem que ser tratado igual, né? É isso, independente de quem quer que seja, Ricardo, independente da bancada que o vereador ocupa, da situação que ele ocupa, então eu sempre procurei fazer meu trabalho pautado no regimento interno da casa e na lei orgânica do nosso município. Eu sempre falo isso em todas as sessões que acontecem. Às vezes tem uns entraves, tem alguns problemas, e eu sempre levo em primeiro lugar o nosso trabalho, porque as nossas atribuições estão ali dentro, está dentro do regimento interno da casa, está dentro da lei orgânica do nosso município, e nós não podemos fugir das nossas atribuições. Nós temos ali o nosso dever de fazer dentro da lei orgânica e do regimento interno da casa. Tá certo. Então, antes da gente falar aqui sobre as funções do vereador, às vezes fica um pouco obscuro para a comunidade, para as pessoas que não entendem, porque talvez as pessoas tenham uma ideia de que o vereador está ali para ajudar o povo financeiramente, está ali para ajudar com a cesta básica e tal, mas na verdade a função do vereador não é essa, né? É uma função, pode ajudar? Pode, todos nós podemos ajudar uns aos outros, mas tem coisas que vai além dessa ajuda, desse apoio, né, na hora que as pessoas precisam. Então tem muita gente que vai candidatar, eu fico observando, talvez até como se diz, por não ter o conhecimento, por não saber, por estar querendo ali com muita vontade de fazer algo pelo município, pela cidade, mas não sabe quais são as funções do vereador, e no final a gente vai falar sobre isso. Mas agora eu vi que você trouxe para a gente um pouco dos trabalhos que vocês têm realizado na Câmara. Eu gostaria que você pudesse expor para os nossos ouvintes agora os trabalhos realizados pela Câmara. Pois é, Ricardo. Eu, quando assumi a presidência da Câmara do nosso município, eu sempre tive a preocupação. Inclusive, eu tinha cogitado com outros presidentes que me antecederam a necessidade. A necessidade de quê? De levar para o nosso povo o que acontece na Casa Legislativa. As sessões que são realizadas na Casa Legislativa. E com essa preocupação, Ricardo, eu assumi a Casa Legislativa, a Câmara de Vereadores do nosso município, eu procurei fazer as sessões transmitindo, de início, transmitindo pelas redes sociais. Nós temos hoje a página do Facebook da Câmara Municipal, temos o Instagram, temos o YouTube da Câmara Municipal de Jaci Santana, onde as pessoas pudessem, lá dentro das suas residências, porque às vezes tem pessoas que queriam
e gostariam de saber o que estava acontecendo ali, mas às vezes não tinha condição de deslocar da sua residência até a Câmara para estar acompanhando os trabalhos legislativos. Então nós, pensando nisso, claro, e também uma evolução, nós estamos vivendo em pleno século XXI e nós temos que realmente fazer, informatizar para que as pessoas tenham fácil acesso no órgão público, o que acontece dentro do órgão público, o que acontece dentro de uma gestão pública. Então nós temos essa preocupação e nós temos que dar transparência. É obrigação, é dever nosso, é dar transparência tudo aquilo que acontece nas repartições públicas, principalmente quando se trata de gestor. Né? Então, Ricardo, diante disso, nós procuramos levar essas sessões até as residências do povo de Riacho de Santana. E assim, também, está lá no nosso regimento, as sessões que são realizadas, sessões itinerantes. Essas sessões nós procuramos levar para as comunidades. Realizamos na comunidade, aliás, no povoado, no distrito de Botuquara, no povoado de Santa Rita, na comunidade de Cajazeiras, no povoado de Agreste e na comunidade de Sede de São João. Você levou a Câmara, os vereadores, todo mundo e montou a sessão lá na comunidade, transmitiu. Isso, lá na comunidade. Bacana. E além disso aí, nós abrimos espaço para a população, aonde tem a tribuna livre para que o cidadão possa se inscrever. Ele, dentro do regimento interno da casa, são 72 horas antes da realização da sessão, para que o cidadão possa se inscrever e reivindicar lá dentro da tribuna livre, na hora da sessão, as suas demandas, a demanda da comunidade. Então, nós tivemos essa preocupação e pretendemos, claro, se assim Deus nos permitir, que eu tenho certeza que Deus vai nos permitir, nos dar vida e saúde, iremos continuar agora no ano de 2024, com a realização dessas sessões itinerantes nas comunidades e nos povoados do nosso município, Ricardo. Isso é muito bom, porque as pessoas acompanhando de perto, né, que talvez as pessoas aqui não é muita gente que tem o costume de ir até a sessão assistir lá presencialmente. Então, através das redes sociais hoje, através do rádio, tudo se tornou mais fácil. Mas levar a Câmara em si para as comunidades foi uma grande ideia, porque as pessoas puderam assistir o que o meu vereador faz, qual é o trabalho do vereador, da pessoa que eu votei, né, o que faz um vereador. Então, muito interessante, muito bacana, de parabéns aí esse trabalho que vocês têm realizado aí, que você, à frente da Câmara, tem realizado. É isso, Ricardo. E quando a gente chega na comunidade, após a realização da sessão, muita gente não sabia como era o trâmite de uma sessão. Então a população às vezes não tem conhecimento como é o trâmite de uma sessão que acontece na Casa Legislativa. Então assim, as pessoas vêm, aproximam da gente, parabenizam a gente. Então assim, é uma satisfação. Nós estamos lá para fazer pelo povo, nós estamos lá para mostrar para o povo. Claro que nós temos as nossas limitações. Nós só podemos chegar até um determinado ponto. Nós não podemos avançar além daquele ponto. Nós temos as nossas limitações. E um trabalho como esse também, para as pessoas assistirem, até despertem alguém, né, a vontade também de ser um candidato a vereador, né? Despertem alguém o interesse de entrar para a vida pública. Pode prosseguir, Jair. O que mais temos? Pois é, Ricardo. O que eu quero também dizer aqui, Ricardo, e na oportunidade, quando a gente assumiu a Câmara, nós procuramos inovar, né? E procuramos inovar em todos os sentidos. A Câmara hoje tem outra cara. Eu digo assim, outra cara, porque nós informatizamos todo o sistema da Câmara, procuramos informatizar. É como eu falei, nós estamos vivendo em pleno século XXI. E o mundo da informatização está aí. Então nós temos que, pelo menos, talvez a gente não consiga atingir o 100%, mas nós temos que tentar evoluir cada vez mais. Sim. E essa evolução nós estamos buscando, nós estamos a cada dia buscando essa evolução. E hoje eu quero dizer até, Ricardo, porque, por exemplo, eu mudei o sistema de som da Câmara. Antigamente era um som analógico, hoje nós mudamos, é um sistema de som digital. Mudamos como eu falei, a informatização. Sim. Né? A inovação, né? E a inovação. E também temos, Ricardo, nós, nessa oportunidade, enquanto gestor,
da Câmara, nós também tivemos aí a aquisição de 2 automóveis 0 km, né, que hoje está na Câmara, que é uma Fiat Toro, né, que foi comprado o ano passado. E também compramos agora, por último, um Spin de 7 lugares, né, que compramos agora no final de 2023, para que também esse veículo sirva para transportar a Casa Legislativa. Os vereadores, quando nós vamos realizar sessões itinerantes, às vezes a gente tem a dificuldade nessa locomoção, nesse transporte de vereadores. Então, assim, às vezes facilita para os próprios servidores também da casa, porque a gente precisa. É a necessidade, né, da Câmara, como essa instituição que é ter os seus veículos à disposição, né, assim como a Prefeitura tem, os outros órgãos também têm, né? Isso, e percebendo essa necessidade, eu tive o cuidado, né, de comprar esse veículo, né, para que a gente possa ter essa facilidade de estar transportando até mesmo os servidores, porque a gente precisa também dos servidores, onde a gente vai realizar essas sessões itinerantes, o servidor, né, para que possa prestar o seu serviço à frente da Casa Legislativa. E também, Ricardo, nós temos também aquisição de programas de transparência, como eu falei, né, em todos os trabalhos realizados pela Câmara de Vereadores, se encontra digitalizados e disponibilizados para o acesso do contribuinte. Então, está lá através do site www.câmara-santana.ba.gov.br, né, no portal da transparência e também no Diário Oficial. Eu me recordo muito bem, um cidadão riachense, filho de Riacho de Santana, uma certa vez, eu vou falar isso aqui, é uma história rapidinho, Ricardo. Não, vontade. Uma certa vez, ele procurou a Casa Legislativa, inclusive entrou em contato comigo, eu não era presidente, isso lá atrás, deve ter mais ou menos uns 6 a 8 anos atrás. Ele estava sentindo a dificuldade de buscar alguns documentos, né, da Casa Legislativa, onde ele sentiu essa dificuldade de falar, mas rapaz, eu entro no site da Câmara, eu não consigo, não estou conseguindo. Mas, na verdade, Ricardo, o que estava faltando era alimentar o sistema, faltando alimentar o site. E hoje nós temos uma equipe, eu montei uma equipe e peço sempre, entendeu? Não vou dizer que é 100%, porque não existe nada 100%. Mas eu tenho cuidado de constantemente estar cobrando dessa equipe a alimentação desse sistema de toda a documentação que chega na Casa Legislativa, no sentido da transparência. Sim. Porque é necessário. Às vezes as pessoas que são filhos da nossa terra, às vezes têm uma necessidade de buscar algo que é da Casa Legislativa, mas ele está em São Paulo, ele está no Rio de Janeiro, ele está no Paraná. Não é necessidade dele deslocar de lá para vir aqui, não. E hoje o mundo é virtual. E o mundo hoje é virtual, é um mundo informatizado. É verdade. Então é para isso que nós estamos criando todo um sistema. E assim, Ricardo, eu quero aperfeiçoar cada vez mais. Enquanto presidente, né, eu serei até o final de 2024, dezembro de 2024, eu quero aperfeiçoar, eu quero dar transparência em toda a documentação que entrar na Casa Legislativa para que o nosso povo tenha acesso. Tá certo, isso é muito bom, viu? É algo que vai facilitar, né? vai dar muita agilidade, né, na necessidade da população de Riacho de Santana. É isso. O que mais nós temos para apresentar? Ricardo, nós temos também a aquisição de imobiliários planejado, que nós mudamos toda ali a mobiliária de gabinete dos vereadores, mobiliária para a sala do jurídico, mobiliário para a sala da contabilidade, para a sala de diretoria administrativa. Compramos também novas longarinas para o plenário imobiliário, para a recepção. Inclusive, nós também tivemos o cuidado, quando as pessoas se deslocam das suas residências, às vezes tem a necessidade de falar com um vereador ou com quem quer que seja, um servidor da casa. Às vezes ele chegava na recepção e a gente percebia que não tinha um certo conforto, pelo menos um mínimo conforto, para que essas pessoas pudessem ali, no seu tempo, na sua hora, esperando ali, e ter pelo menos um mínimo de conforto. Sim. E com essa preocupação, eu climatizei a recepção da Câmara, aonde os cidadãos e cidadãs riachenses, chegando ali,
para esperar alguém, para falar com alguém, ele senta, tem ali a sala climatizada, ainda mais nós que estamos passando por altas temperaturas. Sim, né, no mundo. Então, eu acho que era mais do que justo. Um conforto que chega lá, não é isso? Isso, eu acho que era mais do que justo. Então, assim, foi o mínimo que a gente pôde fazer, mas a gente está aí para que a gente possa realmente oferecer essa condição para o nosso povo, para o povo de nossa terra. E também, pensamos também ali, quando iniciamos, Ricardo, na uma reforma na estrutura física da sede da Câmara, né? No plenário de acessibilidade para cadeirantes, pensamos nisso, reforma do plenário, acessibilidade à sede da Câmara com cadeirantes, que eu acabei de falar, porta de vidro na entrada, novo jardim externo, construção de canaletas para a saída das águas pluviais, ligando a Câmara até o bueiro da Avenida Rui Barbosa, né, cruzando ali o Maria Amaral, reforma do telhado, reforma da sala de arquivos, também reformamos a sala de arquivos, a gente deu uma geral na sala de arquivos, né? E também, Ricardo, nessa oportunidade, a gente tinha, porque na verdade o que tem na Câmara não pertence à Câmara, não pertence ao presidente da Câmara. O que tem na Câmara pertence ao município. Sim. Quem é ali, o gestor que está à frente da casa, da mesa diretora, ele só faz gerir, ele vai gerir, Sim. ele vai administrar. Agora, porém, todos os bens que se encontram ali é do município. E nós, atentamente, tudo isso... Vocês estão lá para fazer o uso, para utilizar e zelar daquilo que é do povo. Que é aquilo que é do povo. Sim. Mas aí, o que acontece, Ricardo, por exemplo, nós, por último, a gente fez a devolução. Quando a gente não está usufruindo, não está usando aquele bem, a obrigação, o dever nosso não é de doar, não é de, eu vou dar, vou emprestar, nada disso. Não podemos... Nós... É tudo registrado, né? Isso, tudo tombado e tudo. Série, né? E tudo mais. Isso. Então nós não temos autonomia de tirar dali uma caneta para passar para alguém, para dar para alguém. Nós não temos essa autonomia e não temos esse poder. Não tem lei que nos ampara a fazer isso. Porém, ali nós temos que fazer o seguinte: fazer o levantamento, fazer o tombo e devolver ao município. Temos que devolver ao município através de toda uma documentação, que essa documentação fica registrada na Casa Legislativa. A exemplo, agora nós devolvemos, por último, agora devolvemos um carro, um Uno 2010, e ali, junto ao prefeito, que teve a sensibilidade e percebendo a necessidade de algumas comunidades, que a gente sabe que a demanda é grande, de todas as comunidades, né? No sentido de transporte na área da saúde. E ali eu, claro, sugeri, foi uma sugestão, eu não indiquei, eu não falei não tenho essa autonomia, mas eu sugeri ao prefeito Tito, que hoje ocupa a cadeira como gestor do município, a necessidade desse carro ir para o povoado do Agreste, porque a gente sabe que é um lugar distante da sede do município. Sim. E as pessoas, quando precisam, em caso de urgência ou emergência, tantas outras comunidades, como o povoado de Vesperina, Campinas, Brejo São José, Sambaíba, Cambaitó, Gado Bravo, tantas outras comunidades que a gente sabe que também precisa. E ali eu sugeri ao prefeito para que, na medida do possível, claro, estivesse ao alcance dele, para fazer essa concessão entre o município e o povoado do Agreste, no sentido de atender às demandas voltadas à saúde, em casos de urgências e emergências. E assim o prefeito, claro, ouvindo a minha sugestão, ele direcionou esse carro para atender essa demanda, que a gente sabe, Ricardo, a dificuldade que nosso povo passa. E principalmente nós saímos de uma pandemia recentemente, as dificuldades que nós enfrentamos hoje, e está aí o pequeno agricultor, com essa falta da chuva, quantas dificuldades as pessoas passam. E às vezes tem essas comunidades, esses povoados distantes da sede, quando precisa na área da saúde, às vezes de um transporte, caso de emergência, de urgência, eles desembolsam ali 300, 400 reais para pagar um frete. E isso já faz falta
Da na, família. na mesa da família, no sustento da família. Sim, Então a gente sensibiliza com essa situação. Queria eu, como presidente da Câmara, ter mais veículos para que a gente pudesse devolver ao município e sugerir ao gestor para que o gestor pudesse fazer esse mesmo procedimento que foi feito no povoado do Agreste. Nós sabemos das dificuldades que encontra todas essas comunidades, mas tudo é no seu tempo, tudo é conforme Deus quer, né? Claro que a gente não pode, talvez, ultrapassar os limites da lei, porque nós temos os nossos limites e a gente não pode além disso, né? Sim. E eu tô... Pode continuar. Pode continuar, né, Ricardo? Aqui é seu. Pois é, Fica à Ricardo. vontade. E também, Ricardo, eu quero dizer que nós, no final do ano agora de 2023, a gente fez uma devolução em espécie, né, em real. Sim. Nós devolvemos aos cofres públicos, nós fizemos uma devolução de mais de R$500 milhão. Como é que funciona isso, Jacaré? A Câmara, todo ano, ela tem vamos dizer, um teto de gasto que ela pode fazer, e quando não gasta aquele dinheiro, o dinheiro é devolvido para a Prefeitura. Como é que funciona? Explica para a gente aí. Não, Ricardo, é assim, o duodécimo, né, é um recurso que vem do município, que vai para a Câmara do município. Para a Câmara se manter. Para a Câmara se manter, pagar os servidores, os vereadores, subsídio dos vereadores, né, os salários dos servidores da Casa Legislativa, né. Então, esse dinheiro só pode ser gasto com o funcionamento da Câmara. Nós não podemos passar dos 70% da folha pessoal, não podemos passar desse limite, né? É um limite, é o teto que a gente pode gastar, mas eu, graças a Deus, eu sempre fui prudente nesse sentido, não deixei nem chegar nos 70%, eu sempre fui prudente nesse sentido. Sim. E assim, é você gastar com a manutenção da Câmara, com a manutenção, o que precisar na Câmara. Mas nós recebemos do repasse do Executivo um valor aonde a gente fez todo esse trabalho, né, e pagamos todo o pessoal, graças a Deus não ficamos devendo a ninguém. Tem os credores, os fornecedores que trabalham conosco, que, claro, tudo isso passa por um processo de licitação, de dispensa, né, tem todo um trâmite, né, perante a lei de licitação. Então, de qualquer forma, essas pessoas, eles trabalham de janeiro a dezembro. Nós realizamos o processo licitatório, quem ganhou, pronto, vai fornecer, vai trabalhar conosco, e a obrigação nossa, mensalmente, está pagando todas essas despesas. E dentro desse montante que foi repassado, que é mensal, né, o repasso é mensal, mas juntou todo esse montante. Então, todo esse montante, que foi mais de R$500 milhão, precisamente 600 e poucos mil reais, aí nós, obrigação nossa, chegar no final do ano, no fechamento das contas, devolver aos cofres públicos do município. E aí ele entra um recurso livre para o município e o prefeito vai destinar aonde ele deve gastar ou não. Isso aí já não é competência nossa. Sim. Isso aí compete ao Executivo fazer a sua execução. Dar o rumo para onde ele achar que deve dar. Né? Claro, dentro da legalidade. Dentro da legalidade. Então, assim, Ricardo, para nós, eu creio que nunca teve na história de Riacho de Santana a devolução, talvez lá atrás, alguém devolveu um valor, mas talvez que chegasse a um montante como chegou agora. Né? Verdade, muito dinheiro. Muito dinheiro, né? E a gente torce, né? E eu tenho certeza que o prefeito irá fazer um bom destino desse recurso, como ele já falou. Ele está pensando em aplicar na Cotevida, né? Que é um centro de recuperação de dependentes, né? Construção de um campo society também aqui na sede do município, no Belém, que inclusive nós sugerimos também a ele a construção desse campo society no Belém, enfim, e outras coisas, né? Porque o recurso entra livre e ele vai destinar o recurso, né, de forma devida e de forma correta dentro da legalidade. E também, Ricardo, nós, a disponibilização, o mais importante, Ricardo, que eu sempre falo, às vezes, quando você não sabe, e você
ter a humildade. Eu sempre digo nas minhas falas, e eu estou aprendendo dia a dia, passo a passo com todos, que perfeito é Deus e o dono do saber é Deus. Nós não somos donos do saber. A gente vai aprendendo dia a dia e passo a passo. Engatinhando aí, né? Engatinhando aí. Então, assim, eu sempre costumo dizer, quando eu erro, eu tenho humildade de pedir a desculpa, de pedir o perdão. Tenho humildade, errei. E às vezes eu não sei, eu vou, ô Ricardo, me ensina, ô fulano, me ensina aqui, porque eu não sei isso aqui. Então, e o mais importante disso, dentro dessa humildade, Ricardo, que eu sempre falo, e a assessoria minha ali, eles sempre me orientam, vamos buscar isso aqui, vamos por esse caminho, porque esse aqui é o caminho que pode nos trazer um conforto e nos trazer a segurança. Os cursos que nós sempre procuramos fazer. Eu, enquanto presidente, recebi até um elogio de uma empresa onde eu fui participar de um curso em Salvador, de qualificação. E dentro dessa qualificação, foi ali oferecido também o curso dentro dos processos licitatórios. A nova lei que entrou em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Porque nós estávamos trabalhando com a lei, ainda existe alguns processos na lei 8.066. Porém, agora nós vamos trabalhar com a 14.133, que é bem mais rígida, mais rigorosa, totalmente diferente da lei 8.066. E é importante que o vereador, né, ele possa tomar conhecimento disso, né, dessa lei, e aprender, ficar por dentro do que essa lei está exigindo, né, Ricardo? É isso. Então, Ricardo, e aí, como eu falei, o que acontece? Nós tivemos essa preocupação. Eu busquei esses cursos e levei os nossos servidores da casa até Salvador para participar desse curso de capacitação. E fui também participar, porque é necessário que o vereador tenha conhecimento do que acontece na legislação brasileira, do que acontece e da responsabilidade que ele tem, do dever que ele tem. Não é simplesmente direitos, não. Ele tem o dever. E não custa nada nós buscarmos o conhecimento, não custa nada nós nos qualificarmos cada vez mais. Esses cursos de capacitação, levei os servidores da casa, né, para que a gente pudesse se qualificar, se preparar cada vez mais para essas novas legislações, essas novas leis que oram entram em vigor. Principalmente a nova lei de licitação, porque a nova lei de licitação é bem complexa. Aí onde eu falo, né? Eu não tenho conhecimento jurídico, mas eu sou curioso, eu vou atrás, eu busco. Quando eu tenho dúvida, eu busco o conhecimento de quem sabe e de quem pode me dar um respaldo. Verdade, isso é muito bom. Inclusive, quando eu pensei em convidar um amigo para vir bater esse papo com a gente, para falar também sobre isso, e aí a gente já entra naquele assunto, se você não tiver mais nada a acrescentar dos trabalhos, tem alguma coisa mais? Tem algumas coisas, né? Pode acrescentar. Pois é, Ricardo, eu também, aquisição de novos aparelhos para a Câmara, né, de ar-condicionado, impressoras, computadores, notebook, digitalizadoras, né, que a gente também precisa disso para trabalhar no dia a dia, né? E eu quero dizer aqui também, Ricardo, quando eu falei do curso, mas eu não deixei o curso só para os servidores, não. Eu fiz questão de contratar uma empresa para vir a Riacho de Santana prestar o seu serviço e oferecer para nós esse curso de qualificação, esse curso de preparação. E ali foi aberto para os vereadores. Convidei todos os vereadores para fazerem parte do curso, uma carga horária de 16 horas. E também os servidores da casa. E convidei também outros vereadores, outras autoridades dos outros municípios, a exemplo de Matina, Bom Jesus da Lapa, Igaporã, e que enviaram os seus representantes. Talvez o presidente não pôde estar presente, mas vieram presidentes de outras cidades, vieram vereadores de outras cidades, vieram controladores internos de outros municípios, advogados
que prestam um serviço em outras casas legislativas dos outros municípios, como eu citei, estiveram presentes conosco nesse curso que foi oferecido. E ali também foi dado, entregue a todos os que participaram ali, o certificado. Todos ali receberam os seus certificados, que estiveram presentes. É isso que eu falo, Ricardo, porque não é simplesmente ser um vereador. Claro que a democracia é o direito de todos nós. A gente vive no país democrático. A gente tem um direito, cada um. Quem vota tem um direito de ser votado. Agora, é necessário que saibamos que ali, dentro de uma casa legislativa, requer muita responsabilidade, muito compromisso, porque o destino do nosso povo passa pelas nossas mãos. As leis que são executadas em nosso município passam pelas nossas mãos. Sabemos, aí alguém pode questionar, mas tem uma assessoria jurídica? Sim, tem que ter, claro que tem que ter. Mas talvez não seja o suficiente. Mas você tem que saber também discernir o que é certo, o que é errado. Não é só a sua assessoria que vai falar por si, porque senão você vai viver por cabeça dos outros. Sim. Então você tem que ter uma opinião própria. Você tem que ter uma opinião própria. Tem que dedicar aquilo que você está fazendo. Tem que dedicar aquilo que você está fazendo. Então, assim, às vezes eu levanto esse questionamento porque, por exemplo, chega leis que são essas leis que vai ser um reflexo dentro da nossa comunidade, dentro do nosso município. A exemplo da LOA, da LDO, do PPA, que é construído, essas leis, ela é construída com os vereadores, com a população, onde tem a participação popular e o executivo. Então, a exemplo, chega uma LOA, eu quero fazer tal emenda, que emenda eu vou fazer, como eu vou fazer? Então, tudo isso requer para que você aprofunde, para que você realmente adentre dentro da lei, dentro de todo esse projeto, para que realmente você possa sobressair. Não estou dizendo, Ricardo, aqui, que ninguém não merece a oportunidade. Claro, como eu falei, é democracia. Mas às vezes tem coisas, né, que você até que falou anteriormente, mas tem coisas que a gente tem que ter o cuidado. A gente tem que ter o cuidado, saber o que está fazendo. Eu estou dizendo aqui, eu não sou perfeito. Perfeito é Deus. Eu não sou o dono do saber. O dono do saber é Deus. Mas nós temos que saber o que nós estamos fazendo, de que forma nós estamos conduzindo o destino do nosso povo. Verdade. Ô, Jacaré, eu queria que você falasse para a gente agora, né? Você já até falou um pouco aí sobre essa questão da função do presidente, dos trabalhos dos vereadores, mas também eu gostaria de deixar assim um pouco mais claro para a população qual é a função do vereador, justamente como eu disse, para as pessoas que estão querendo se candidatar. E às vezes a pessoa pensa assim, eu vou me candidatar a vereador, e aí ele sai, por exemplo, olha, se eu for eleito, eu vou fazer uma praça aqui no bairro, eu vou fazer um campo, eu vou fazer uma quadra, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E na verdade, quem faz é o executivo, né? Como é que eu acho que você também deve ter passado por esse processo, talvez quando você estava no começo da sua carreira como candidato, de imaginar que eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, e quando você chega lá dentro da Câmara, você vê que a coisa não funciona dessa forma. Então explica pra gente aí qual é a função do vereador, para que esses futuros candidatos possam estar mais preparados a subir no palanque. Pois é, Ricardo. É interessante que mais cedo eu estava em uma reunião e, inclusive, eu até conversando com uma pessoa que representa uma comunidade, é uma senhora, e aí, inclusive, até que eu citei essa situação. Quando eu me candidatei, pleiteando para que pudesse me tornar vereador, eu achei que seria mil maravilhas e que as coisas eu chegasse ali e prometesse, eu iria fazer. Mas é totalmente diferente. É totalmente diferente. Ser vereador é ser fiscal do povo. Eu não vou dizer que o vereador ele não tem autonomia de criar determinados projetos, de apresentar determinados projetos. Mas o vereador ele é limitado. Quem executa não é vereador. Quem executa é o executivo. Sim. Quem executa é o prefeito e não o vereador. O vereador, no caso, ele pode fazer um pedido, fazer um projeto para que possa ser apreciado
pelos colegas e também pelo próprio executivo, não é isso? Mas é isso, Ricardo. Dentro do regimento interno da casa, da lei orgânica do município, você tem as suas limitações. Você não pode criar projeto de lei que onera. A própria Constituição, esse projeto, uma vez apresentado, projeto que onera, projeto que cria cargos, você tem as suas limitações. Ele não pode, o vereador não tem essa autonomia, não tem esse poder. O vereador chega aqui, eu vou chegar em uma comunidade, eu vou construir uma praça, eu vou construir um PSF. Está equivocado. Ele não tem esse poder para isso, ele não tem essa autonomia para isso. Então, o vereador, até nos seus projetos, oriundo do vereador, ele tem as suas limitações dentro do projeto de lei que ele for criar. Sim. Ele não pode, dentro do seu projeto de lei, ele não pode criar cargos. Ele não pode onerar, porque isso é atribuição do poder executivo. Uma outra coisa que talvez as pessoas confundam muito nessa questão do vereador, porque a gente sabe que existe a maneira dos vereadores ajudarem a população, né? Muitos vereadores ajudam a população, às vezes com o próprio salário, às vezes alguém chega ali, estou precisando pagar uma conta de luz, ou estou precisando de uma cesta básica, ou isso, aquilo. Geralmente, né, os vereadores acabam, de certa forma, fazendo essa assistência, né, à comunidade, né? Mas não é, de fato, uma função do vereador fazer isso, né? Ele ajuda se ele tiver na condição e quiser ajudar, não é verdade? As pessoas às vezes confundem, você votou, eu sou meu vereador, você tem que me ajudar, porque eu votei em você. Você votou no vereador para que ele pudesse ser fiscal do povo, pudesse criar leis que vão beneficiar a comunidade como um todo, e não só. Então a pessoa às vezes acha que votou em você, que você é obrigado a também ser assistencialista a ela na hora que está precisando ali. Não, na verdade, não funciona dessa forma, né? Não tem verba para isso. Não existe recurso específico para isso, para o assistencialismo, né? Ricardo, a gente sabe que isso é uma prática a nível estadual, municipal, federal, em muitos municípios. Sim. Existe a política de assistencialismo, né? Às vezes, essa política de assistencialismo sobrecai sobre o vereador, porque é a primeira pessoa que o cidadão às vezes encontra e tem mais facilidade, a facilidade no acesso é o vereador, mas não é, inclusive, Ricardo, quem assume um cargo político, né, às vezes essa política de assistencialismo, de dar isso ou aquilo, enfim, você sabe que a legislação proíbe. A legislação Sim. proíbe isso, né? Não Sim. é justo, não é correto. Né? Mas assim, a gente sabe da carência do nosso povo da necessidade do nosso povo e às vezes você tendo a oportunidade de ser um representante político, de um representante do povo, você tendo a oportunidade de fazer, às vezes você faz como cidadão humano, um ser humano, como tantos outros fazem, né? Uma maneira solidária, e como tantas outras pessoas fazem por aí. A gente sabe de pessoas que às vezes fazem no anonimato, às vezes não querem aparecer, faz as suas doações, né, para uma família necessitada, faz as suas doações para uma pessoa que realmente está precisando naquele momento, e às vezes ele não quer nem aparecer. A gente sabe disso, entendeu? Então assim, mas para o político em si, e principalmente aquele político que às vezes ele quer fazer para aparecer, para dizer que está ajudando, é incorreto, porque até mesmo a própria legislação proíbe ele de fazer isso. É ilegal. É verdade. Ô, Jacaré, nós temos agora, esse ano vai ter eleição, com certeza terão novos candidatos, porque sempre tem que haver a renovação, né, a política, o trabalho não pode parar. Eu, por exemplo, já entrei na política como candidato no ano 2000, fiquei na suplência, mas confesso a você e a todos que estão nos ouvindo que entrei para não entrar mais, porque o negócio é complicado, eu não tenho interesse nenhum, né? As pessoas perguntam, as pessoas indicam, por que você não é candidato a vereador? Não tenho pretensão política, né? Desde que eu investi na minha primeira candidatura e não ganhei, eu desisti realmente da política, não quero ser candidato a nada. Porque eu imagino também que é uma vida muito complicada, não é fácil ser vereador. A gente cobra muito dos políticos porque são nossos representantes, não é verdade?
E a gente sabe que é uma função difícil, porque é uma função 24 horas, né? Você está ali 24 horas e tem que estar a serviço do povo, né? Como é que é conduzir essa questão? Porque tem família, você tem que tirar o tempo para dar assistência à família, tem os amigos e tal. Como é que é? Porque a gente sabe que tem um certo assédio todos os dias de pessoas. Como é que é conviver com isso todos os dias? Oi, Ricardo. Como eu falei no princípio, eu não era assim, muito amante à política. Eu não gostava muito de política. Eu, no ano de 2006 para 2007, né, onde eu recebi o convite, e eu ainda questionei, falei, você não quero me envolver com isso, eu não gostava muito de política. E depois que eu me envolvi, né, e também lá atrás, quando eu comecei a trabalhar no Conselho Tutelar, eu percebia a necessidade do povo, e graças a Deus, Deus sempre me deu essa oportunidade, Deus sempre me deu o dom da vida, sempre me concedeu esses momentos para que a gente pudesse fazer alguma coisa em prol do povo. E percebendo essa necessidade ali, eu comecei a envolver com a política e fui criando gosto pela política. E hoje, se você me perguntar, a melhor coisa que tem, é assim que eu digo a você, eu fui dono de bar por 15 anos. Se você me perguntar, se for para você voltar para trás de um balcão novamente, voltaria. Porque ali, sem nenhum problema, voltaria numa boa, tranquilo, fui conselheiro tutelar, me relacionei muito bem com as pessoas, criei amizade, fiz inúmeras amizades, conheci pessoas, né, você conhece pessoas de diversos tipos, de diversas maneiras, diversos pensamentos, diversos perfis, e assim, comecei a me envolver com a política e criei gosto pela política. E hoje, se você me perguntar, como você me perguntou aí, essa situação de lidar com o povo, graças a Deus, sempre procurei tratar todas as pessoas da melhor forma possível. Eu sei que às vezes existem pessoas que não gostam do meu comportamento. Às vezes tem pessoas que não gostam da minha atitude. Eu respeito, entendo, compreendo muito bem. Porém, eu digo para você, Ricardo, os meus problemas pessoais, quem resolve sou eu, à parte. Não vou, em momento algum, descarregar qualquer problema que eu tiver na minha vida pessoal em um eleitor que chega para me procurar. Ou um cidadão que chega para me procurar. Você sabe dividir as coisas, né? Sempre procurei dividir e aprendi a dividir as coisas, separar as coisas. E quem quer que seja um eleitor meu ou não, seja um cidadão, quem quer que seja que me procure, às vezes, tem situações que às vezes você tem que ser até um pouco rígido, um pouco, não vou dizer grosseiro, mas um pouco rígido e ser verdadeiro, porque na maioria das vezes tem pessoas que não gostam de ouvir a verdade. E assim, quando você fala a verdade, dói. E eu prefiro que a pessoa fale comigo, seja verdadeiro comigo, sem problema nenhum, sem problema nenhum. Eu sei que a pessoa sendo verdadeiro comigo, amanhã ou depois, em qualquer lugar que eu chegar, eu vou falar e vou recordar. Fulano de tal não mentiu para mim, fulano de tal foi verdadeiro comigo. E assim, Ricardo, aproveitando esse ensejo, eu quero até dizer aqui, porque tem situações que as pessoas trazem algumas reivindicações para o vereador, como traz para o prefeito, para o vice-prefeito, algumas situações, às vezes as pessoas chegam, está precisando de um reservatório de água na comunidade tal. Aí a pessoa chega até o representante político e diga para o representante político, olha, nós estamos precisando de tal coisa na comunidade. Aí o vereador, principalmente o vereador, o prefeito não, que o prefeito você falar que faz, ele vai fazer, porque ele tem recurso para fazer. Agora o vereador não. O vereador não tem recurso nenhum, ele não tem autonomia própria, ele não pode executar. O vereador, ele é limitado. Mas às vezes o cidadão quando chega, aí quando você diz, olha, eu vou correr atrás, eu vou buscar, eu não vou prometer, eu vou buscar isso para a comunidade, eu vou buscar isso para a sua família, eu vou buscar isso, enfim. E às vezes o eleitor fica lá atrás pensando. Aí quando você chega novamente, você me prometeu que iria trazer tal coisa para a comunidade. Mas o que eu digo é a promessa de luta. E aí as pessoas misturam as coisas. Eu sei que às vezes tem situações de pessoas que às vezes falam, fulano de tal prometeu e não cumpriu. Mas isso é natural da política. A gente entende, a gente compreende, e o meio político é desse jeito. E eu tenho certeza que para mudar só se vinha um outro sistema para governar, né, o nosso país, mas o sistema político é assim.
Mas assim, a gente de qualquer forma agradece a todos pela compreensão, porque a gente sabe que nós somos limitados. E não adianta eu sair daqui, ou sair do meu gabinete, ou sair dali da minha casa e chegar na comunidade e prometer mundos e fundos, porque eu não vou fazer. Quem tem o poder da caneta de executar é prefeito, governador e presidente. Ô Jacaré, a eleição para vereador em Riacho é difícil? Ela é mais difícil do que a eleição de prefeito? Rapaz, Ricardo, é muito difícil, de R$1 milhão. Mas é muito difícil, Ricardo. Porque prefeito, Ricardo, às vezes, são dois candidatos, e olhe lá, às vezes, quando acontece três, né? Quando acontece, às vezes, ter três, como aconteceu na última eleição, ter três candidatos. A competição é menor. A competição é bem menor. Às vezes o eleitor, ele vai ver o perfil de cada candidato a prefeito, vai avaliar quem é a pessoa, vai avaliar suas propostas políticas, e ele vai colocar em prática e falar, não, eu acho que eu vou direcionar meu voto, ou a intenção de voto até então, naquele momento, para fulano, porque me apresentou melhores propostas políticas para o nosso município. Porque fulano, porque assim, o eleitor define o político em diversos perfis. Às vezes tem um que vota por achar você bonito, às vezes vota por achar você educado, às vezes vota pelas propostas políticas, por algum trabalho prestado, enfim. Mas é o direito do eleitor. O eleitor o eleitor é livre para fazer a sua escolha, né? E o interessante é que eu sei, e claro que o eleitor deveria, na maioria das suas vezes, votar por uma proposta política, que você tem uma proposta política para o seu município, para ver o seu município crescer, para ver o seu município progredir. Isso é que é importante, né? Uma outra coisa que eu acho que as pessoas confundem muito, Jacaré, e eu também já confundi no passado quando era jovem, né? Porque quando a gente é jovem, a gente está aprendendo ainda, né? E a gente fica velho e morre sem saber de nada. Mas assim, é uma coisa interessante que as pessoas às vezes confundem a questão da amizade, do respeito, da cordialidade que você tem com os vereadores que são de outro grupo, né? Essa amizade existe, e às vezes as pessoas, poxa, passei ali em Jacaré, conversando com fulano de tal, que é de outro grupo político, aquilo gera uma certa estranheza, e as pessoas precisam aprender a acostumar com isso, que não existe essa inimizade entre vocês. Vocês estão ali na busca pelo voto do eleitor, nas eleições, mas todo mundo é amigo, não existe essa diversidade. No palanque você talvez até se exalta um pouco, fala um pouco mais de fulano, de Beltrano, mas desceu do palanque, aquele negócio ficou no palanque, na verdade. Cá embaixo todo mundo é amigo, então não tem esse negócio de você ser inimigo do cara, do colega seu, só porque ele é de outro grupo político, não existe isso, né? É isso, Ricardo. Eu acho que não tem necessidade para isso. Talvez em outros tempos, lá atrás, existia esse duelo, né? E eu acho que não tem necessidade para isso, porque nós somos produtos do meio. Qual é o meio? O meio é a sociedade. Nós somos irmãos, nós temos que ser solidários um com o outro. E como eu falei lá atrás, eu sempre procurei fazer um trabalho harmonioso entre todos ali. Existe, talvez, as divergências de ideia ali dentro dos embates políticos. Existe, claro, cada um pensa de um jeito, e existe uma oposição política para fazer a sua política de oposição. A gente sabe que a oposição, ela está aí para cobrar, para reivindicar. Claro, não só a oposição, também como situação. Nós somos fiscalizadores do povo. Nós estamos aí para fiscalizar, nós estamos aí para apresentar leis, projetos de leis que venham trazer benefício para o nosso povo, né? Como eu falei, dentro das nossas limitações. Então, assim, eu acho que não tem necessidade, hoje não é cabível mais essa situação de desarmonia. Não é, as pessoas com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, são pessoas jovens, pessoas promissoras para o progresso do nosso município. Não tem mais necessidade da gente de haver brigas e intrigas. Claro, como eu falei, somos uma sociedade civilizada. Né? Somos uma sociedade civilizada. Existem os embates políticos, claro, eles nunca vão deixar de existir. É necessário. E é necessário. Os embates, sim, é necessário. Agora, porém, não aquela rivalidade como existiu no passado. Não existe. Somos pessoas modernas, pessoas que pensam no bem comum de uma comunidade, de uma sociedade, de um município, de uma cidade como Riacho de Santana. Nós temos que andar de braços, de mãos dadas. Isso que é importante.
E agora, para finalizar o nosso bate-papo, Jacaré, já são 12h18, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, os possíveis pré-candidatos, né? Os que já são pré-candidatos, né? Quem tem interesse em se candidatar, entrou na política pela primeira vez, que mensagem você deixaria para os pré-candidatos? De que maneira você acha que eles devem agir? Ô Ricardo, eu torço, né, para que essas pessoas que pretendem um cargo político, seja ele qual for, seja ele no legislativo ou no executivo, para que as coisas possam realmente dar certo, que Deus possa iluminar os caminhos deles, né, de todos que pleteiam, sabendo que o caminho não é um caminho fácil, é um caminho árduo, né, não adianta vender ilusão para as pessoas, porque não é fácil, independente de quem quer que seja. Você tem que mostrar para a sociedade e passar para a sociedade a confiança que a sociedade precisa, porque o nosso povo é um povo muito inteligente, Ricardo. Não se engane, não se ilude, porque o nosso povo é um povo inteligente, o povo sábio, né? Claro, eu tenho muito que agradecer a todos pela oportunidade que me concederam, né, como vereador do município de Riacho Santana, e dentro dessa oportunidade, como representante, eu tive também outros cargos que eu assumi como representante do povo de nossa terra, mas assim, às vezes tem coisas que pessoas acham assim que pode ser e que tudo é fácil. Não se engane, não se iluda, porque as pessoas sabem discernir e avaliam o perfil de cada cidadão que põe seu nome para ser avaliado perante uma política, né, como a política de Riacho de Santana. E outra, o que eu quero dizer, e que cada um procure se qualificar, aperfeiçoar cada vez mais, porque a exigência do mundo, a exigência do nosso povo, que o nosso povo exige, aprendeu a exigir, e nós temos que saber como lidar com toda essa situação. E temos que estarmos preparados cada vez mais para lidar diante das cobranças que já vieram e que vêm e que virão pela frente. Maravilha. Eu quero aqui agradecer ao meu amigo Jacaré, que achou um espaço aí na sua agenda cheia para nos atender. Foi um bate-papo muito legal, muito bacana. Aprendi muito com você, Jacaré. É sempre um prazer poder conversar com um amigo. Muito obrigado e tenho certeza que nosso bate-papo contribuiu muito bem para quem estava nos ouvindo. Ô Ricardo, eu só queria falar aqui um pouinho, Ricardo, se você me permitir. Sim, 2 minutinhos. Fica à vontade. É o seguinte, Ricardo, porque eu não concluí toda a minha fala com relação à parte administrativa do legislativo. Eu quero dizer, Ricardo, que eu estou pensando, né, e se Deus me permitir, e se a gente tiver a condição de fazer, claro que nós temos só um ano, em reformular o nosso regimento interno da casa e também a lei orgânica do nosso município. Porque o mais importante disso aí é que nós queremos realizar essa reformulação baseado na nossa realidade. Porque, Ricardo, eu peguei o regimento interno da casa e eu venho batendo isso desde quando eu sou vereador, porque existem certos artigos dentro do regimento, principalmente dentro do nosso regimento interno da casa, é muito omisso, e também conflitos entre artigos. Então, assim, eu com essa preocupação, né, de fazer isso, eu sei que eu venho aí tentando e não deu certo ainda, mas eu quero, se Deus me permitir e eu tiver o tempo de realizar isso, eu quero fazer isso. E também dizer, Ricardo, que dentro dessa reformulação nós pensamos em criar a Câmara Mirim de Vereadores de Riacho Santana. Muito bacana. A minha intenção é de criar a Câmara Mirim para que esses jovens, esses adolescentes, principalmente os adolescentes, tenham a oportunidade de como lidar, de ir se preparando para um futuro vereador do nosso município. Isso é muito bom. E eu quero fazer isso dentro das escolas. É minha intenção, vou pedir a Deus para que nos dê permissão, e também de criar ali, Ricardo, o Balcão da Justiça. Balcão da Justiça, Ricardo, funciona como o recurso que entra na Câmara de Vereadores, a exemplo dessa devolução que a gente fez. Se nós tivéssemos ali o Balcão da Justiça, é de oportunizar a um jovem que está cursando direito,
de estar ali prestando um serviço na área da justiça, de estágio, e está sendo remunerado. De ter um estudante da área da assistência, da ação social, do assistente social, de estar ali conosco, de fazer o seu estágio e ser remunerado. É de ter um psicólogo ali e de ser remunerado. É essa a intenção de criar esse balcão da justiça para que dê oportunidade esses jovens que estão se profissionalizando nessas áreas ou em outras áreas, psicólogo, direito, assistente social, enfim, que dê a oportunidade para essas pessoas. Isso é a minha intenção. Se eu conseguir, bem, mas se não, de qualquer forma, se Deus nos permitir e se a gente continuar aí, a gente vai estar lutando para que isso tudo, esses projetos sejam realizados em nosso município e principalmente na Câmara de Vereadores do nosso município, porque o nosso povo precisa, o nosso povo merece. Tá certo, meu amigo. Muito obrigado por ter vindo aqui hoje, viu? Eu aqui agradeço, Ricardo, e queria aqui finalizar, fazer os meus sinceros agradecimentos. Agradecer a você por nos dar essa oportunidade de estar aqui e dizer que em outros momentos também, oportuno, se assim você achar que a gente possa estar mais vezes, estarei à disposição de você, estarei à disposição da sociedade de Riacho Santana. Agradecer ao nosso bom Deus por nos dar essa permissão, ao povo de Riacho Santana por nos dar a oportunidade de estar aqui falando à frente do povo, como representante do povo, aos servidores da Casa Legislativa, servidores da Câmara de Vereadores de Riacho Santana, agradecer cada um deles, as rádios locais, a Cidade FM, a Nossa Senhora de Guadalupe, né, por levar a fala do vereador até as residências dos nossos munícipes. Agradecer a minha família também, claro que é um alicerce. Agradecer aqui, Ricardo, eu gostaria, se você me permitir, vai ser rapidinho. Sim, claro. Agradecer todos os vereadores do nosso município. Agradecer ao senhor vereador Célio Rodrigues de Araújo, Cariri. Agradecer à vereadora Cleonice Lopes, Nice, agente de saúde. Agradecer a Dinaide Dienio. Agradecer a vereadora Jusceli Duarte, Jusceli de Laguna. Agradecer ao vereador Josélio Ramos, o professor J da Informática. Agradecer ao vereador Edilson Pereira, Edilson do Cedro. Agradecer ao vereador Wilson Pereira, Wilson de Zebran. Agradecer ao vereador Rui Carlos de Castro. Agradecer à vereadora Joana Amélia Borges Pinheiro Gondim. Ao vereador Leobino Prates. Ao vereador Elmi Guedes, Mirim da Vidraçaria. E ao vereador Itamar Fernandes. Eu agradeço esses vereadores, Ricardo, porque são vereadores que sempre estiveram comigo na realização dos nossos trabalhos, do trabalho legislativo em nosso município. Então, eu estendo esse agradecimento a todos os vereadores que compõem a Casa Legislativa. Maravilha. Muito obrigado, Jacaré, pela sua participação, pela entrevista, que foi muito boa, aqui no programa Ricardo Guimarães. A gente vai voltar outras vezes a se falar aqui, com certeza. Minha gente, agora são 12 horas e 26 minutinhos. Eu estou ficando por aqui com o oferecimento da Móveis Zelar, onde você encontra móveis da mais alta qualidade para mobiliar toda a sua casa na Móveis Zelar. Materiais para construção tem que ser do Baratinho, a maior loja da cidade que tem o menor preço e o melhor atendimento. E também na hora de abastecer, procure abastecer no Alto Posto Cidade. Porque lá no Alto Posto Cidade, quando você abastece à vista, você tem a gratificação, hein? E a gratificação vai em combustível para você. Então, abasteça no Alto Posto Cidade. Minha gente, fiquem com Deus. Foi um prazer imenso estar com vocês nessa manhã. Amanhã, sexta-feira, estou de volta às 9 da manhã. E o nosso bate-papo de amanhã é com o empresário Marquinhos do Baratinho. Meu amigo Marquinhos é o nosso empresário de amanhã, no nosso bate-papo, falando sobre a vida, né? A trajetória do nosso empresário Marquinhos e também para você que deseja empreender. Vai ser uma aula de empreendedorismo amanhã aqui no programa. Pode querer que essa aí você não pode perder. Fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente!